Tem audiência. Sim, gente. Boa tarde. Já estamos aí gravando. Boa tarde para os encarnados, boa tarde aos desencarnados. E na internet também. Boa tarde. Mais um sábado. Estamos juntos. E vamos fazer a abertura. Aí eu dou os recados depois da abertura. A gente vai fazer uma abertura aqui. Vamos buscar os nossos corações, sentir, agradecer aos nossos mestres, aos nossos anjos da guarda, os mentores, por estarmos aqui juntos. Vamos agradecer os trabalhadores que preparam todo esse ambiente para a gente. Vamos agradecer ao mentor do Centro Espírita, Paulo Estevam, que sempre está conosco por tantos anos. Vamos agradecer ao mentor da Austrália, que nos abençoa nessa terra querida, e os demais mentores dos países, da nossa terra-mãe Brasil, elevando nosso pensamento, nossa Mãe Maria, que nos abençoa, e o nosso Mestre Jesus, que derrama essas luzes sobre nosso ambiente, chegando a cada um de nós, que vai caindo como pétalas no topo da nossa cabeça, iluminando a nossa cabeça e o nosso coração, enchendo de harmonia e conectividade com os nossos mentores, começando a nossa palestra, nossos trabalhos. Obrigado. Então, boa tarde, meu nome é Tarso. Conhecemos a maioria, para quem está chegando, bem-vindas. Bem-vindos às pessoas que estão assistindo online também e que podem assistir mais tarde também. Então, falaremos sobre os recados, né? Estamos devagarzinho voltando às atividades e aí vamos nos reunindo. A partir do próximo sábado, iremos começar um bate-papo espírita que começará às 4 da tarde. Né? E nesse bate-papo espírita vão ser conversas que vão abranger vários assuntos para aqueles que já conhecem o Espiritismo, para aqueles que não conhecem o Espiritismo também, não tem problema. E assim a gente vai se voltando à nossa casa-mãe aqui e nos tendo mais socialização, né? E também nos vendo mais, o que é um grande prazer. Tirar a gente de casa, né? Ficar isolado, não é isso? E vir aqui. Então, todos são bem-vindos a partir do próximo sábado, às 4. Lógico que a Fabíola vai bombear todo mundo aí de informações e já temos alguns temas. A gente sabe qual é o primeiro tema? O Espiritismo e a psicologia humana. Olha aí, ó. Interessante. O Espiritismo e a psicologia humana. Para quem está online, vai vir também. Vamos falar sobre isso. Muito interessante. Ok, mas o assunto agora para nós aqui é sobre uma afirmação, uma afirmativa aqui. Lógico, sempre baseado no estudo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. E o nosso tópico aqui fala assim: eu tenho tudo o que preciso. E vem da parte do Evangelho, do item 9, do capítulo 16, que é a verdadeira propriedade. Aí eu pergunto para vocês têm tudo o que precisam? Porque o assunto é complexo. Vou falar para você, ó, tem 7 folhas aqui. E cada vez que eu olhava e pensava, e mudava o assunto, as ideias. E agora, antes de vir também, mudei também algumas ideias. Né? E a gente pensa, eu tenho tudo que preciso. O que vocês acham?
Você acha? Tem tudo? Tem. Tem Provavelmente. tudo já. Tem uma dualidade aí. Tem alguém que fala não? Todo mundo concorda. Fica meio. Você acha? Não. Não tem certo e errado. E aí, a gente tem não, tem o yes e mais ou menos. Mas a gente tem que pensar duas vezes. A gente vai ver nos nossos comportamentos. Tudo que é material, a gente vai falar assim, não tem o que precisa. Vamos ser honestos conosco mesmo, né? A gente está sempre querendo algo mais. Não tem problema. No lado espiritual, no lado moral, nas nossas capacidades morais, a gente já é mais... Então vou mudar minha resposta, tá? Tá. Então, lado moral, já era. Às vezes a gente faz aquela reforma íntima e cai na realidade, né? Eu tô precisando de muita coisa, mas a gente sempre é bonzinho conosco mesmo, na parte moral. A gente nós somos bonzinhos, fala aí. E a gente tem bastante já. Né? Então é complexa a análise, né? Se a gente pensar. E a gente pensa o seguinte, em relação a tudo que temos, né? Quanto Deus nos deve. Então a gente tem que pensar materialmente e espiritualmente em termos dos nossos valores morais, nos nossos defeitos ou nas nossas virtudes, né? É a palavra que eu ia achar. Tive que ir no defeito para vir na virtude, não é? A gente sempre é meio negativo às vezes em relação a muita coisa, porque a gente pensa sempre no que a gente não tem, em vez de dar o valor no que a gente tem, não é? Tava pensando em casa, isso aí foi o que eu pensei antes de vir. Aí eu pensei, a gente tá sempre pensando no que a gente não tem. Devia estar mais tempo ao que a gente tem e a gente dá valor, a gente usar como ferramenta e a gente levar a nossa vida e ter valor espiritual, trazer para o nosso benefício, né? São coisas, clichês mentais, psicológicos que a gente vai conversar no próximo sábado, né? Em relação a isso também, né? Sempre cai isso, né? E a gente falou assim que se a gente pensar na nossa vida hoje, quantas coisas passamos nas nossas vidas, quantas dificuldades passamos nas nossas vidas, quantas coisas temos nas nossas vidas foram dadas por Deus pra gente, quantas pessoas encontramos nas nossas vidas que ensinaram tanta coisa pra gente. E falando em vida hoje, a gente só abre um parênteses, lembrando que o que é hoje é um agrupamento de todas as experiências que a gente teve em outras vidas, né? Então, hoje é o resultado de outras vidas, lembrando a nossa reencarnação e lembrando com a ajuda dos mentores, que essa foi preparada com a ajuda deles, com a permissão do Mestre Jesus, né? Com a bondade das leis divinas, que facilitam e amenizam o que a gente precisa passar hoje. Comprida a questão, só um parênteses meio comprido aqui, mas a gente tem que lembrar isso. Porque a gente começa a dar, o que eu preciso? Então, porque tudo isso vai começar a gente relembrar o que a gente precisa, porque o nosso foco, quando estamos imersos nessa vida social, é muito fácil, comercial, né? É aquela ideia do capitalismo, e quanto mais a gente tem, mais a gente é feliz. Quanto mais amigos temos, mais somos felizes, porque não tanto material. Será que é verdade? Quanto mais posses temos, talvez seremos mais felizes. Essas são as ideias que a gente se acostuma, que quanto mais tem é melhor. Mas a gente esquece que durante de todas essas necessidades, onde vem a família, os amigos, a nossa autossustência em termos material que a gente precisa de tanta coisa, né? E a gente só quer o perfeito. Mas a gente esquece que o principal tesouro que está escondido ali são as experiências com isso. Se a gente tem milhões de amigos e as experiências são todas ruins porque a gente está escolhendo talvez errado as nossas companhias, as experiências não vão ser tão boas, e o que a gente vai guardar para a gente dessas experiências é o que mais importa. São esses os tesouros que nós estamos mais interessados. Interessantemente, a gente pega esses tesouros e coloca nas nossas bagagens como espírito para carregar com a gente, porque é elas que vão quando a gente passar e para o mundo espiritual, não as materiais, que é exatamente o assunto de hoje. Então a gente vai coletando essa experiência. E engraçado que todas as experiências, sendo bem simples, numa conversa, a gente vai ter coisas em uma conversa, pode ser um monte de lixo numa conversa,
como coisas boas durante uma conversa. E a gente vai escolher o que a gente vai coletar dessa conversa, e o ideal seria, vamos deixar o lixo para lá e a gente capta as coisas boas pra gente. E nem sempre a gente faz isso, porque a gente então fica na mão das pessoas e culpa as pessoas, diz, elas me deram isso, elas jogaram isso em mim. Mas, na verdade, é nossa culpa, porque a gente que permite, a gente que escolhe ficar com elas. Então, essas bagagens que a gente precisa, né, que é a nossa missão aqui, encher essas bagagens com coisas boas, é o nosso foco. E nos lembre, então, no nosso Evangelho, que é desse item aqui, que é a verdadeira propriedade, tem Pascal nos falar, lembrar, então, que a nossa vida como espíritos imortais é passageira. Então, aqui é passageira, a Terra é passageira. A gente nem lembra isso, né? A gente esqueceu, na verdade, que nos ensinos espíritas, que nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui a passeio, a viagem, e voltamos para lá. A gente veio lá do nosso lar, de repente, né? Todo mundo no Brasil. Só tem nosso lar no Brasil, viu? Na verdade, tem mais casas lá, mas todo mundo já sabe. Tem até nosso lar 2, né? Vem do filme agora, né? Interessante. Se não assistiu nosso lar 1. Então, nós viemos de uma moradia com famílias espirituais, estamos aqui passeando. E o objetivo aqui, então, é coletar esses tesouros e colocar na nossa bagagem. Mas não é tio Patinhas, né? Lembra do tio Patinhas, né? Quem não está assinando, todo mundo conhece o tio Patinhas. Não sei não. Rodrigo conhece o o Patinhas. Só jovem que não sabe não, sabe? Brincadeira, Rodrigo. Então, e ele nos compara com viajantes. E é bem legal, eu vou ler aqui, porque é crucial, né? E é muito profunda essa passagem aqui. E ele também relata, antes de eu ler, a importância de a gente só colocar as coisas importantes nessa bagagem, né? Quando a gente viaja aí para o Brasil, o Carlão veio do Brasil, colocou um monte de coisa lá na mala, e você falava, né, para a esposa assim, o que a gente vai colocar na mala? Vamos só colocar as coisas importantes, não? Não vai colocar pia, cozinha, né? Às vezes a gente coloca um monte de coisa, 2 malas de 32 quilos. Na nossa viagem para o mundo espiritual, a gente só vai colocar coisas importantes, né? Que são as coisas boas, lógico. Então Pascal, que é o espírito que fez a comunicação para uma das médiuns, quando Kardec estava codificando o espiritismo, ele nos elucida e compara-nos com um viajante chegando, como um viajante chegando numa estalagem, num hotel. Aí o viajante que chega a uma estalagem, dá-se-lhe um bom alojamento, se ele puder pagar. É uma linguagem bem assim, terráquea, né? Terráquea, né? Terreno, obrigado. Senão já vamos pensar em alienígena. Né? É que eu fico meio assim, perdido no português, inglês, né? Muito tempo aqui. Aquele que pode menos, dá-se um pior. Quanto aquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim ocorre com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua colocação está subordinada às suas posses, mas não é com ouro que ele se salda seu compromisso. Não lhe será perguntado quanto possuíste na terra, que função ocupastes. É príncipe, é operário, é cantor, é Shakira, se você é o prefeito de São Caetano do Sul, de onde que eu era, né? Você é prefeito de Point Cook, não importa o estado social, né? Você tinha quantos amigos lá, ou você tinha um carrão, né? Então as coisas que a gente dá valor, né? Essas coisas a gente vê assim como a gente dá valor para algumas coisas, nada disso vai importar, né? Não é. Então, mas lhe será perguntado o que trazes, não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Sendo assim, operário,
pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou com ouro a sua entrada no céu. E a isto lhe responderão: os lugares não se compram aqui. Eles são ganhos pelo bem que se faz. Com a moeda terrestre podeis comprar terras, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindos. Ide ao primeiro lugar, no qual tudo as aventuras vos esperam. Sois pobre, ide ao último, onde sereis tratado em razão de suas posses. E aí, somos ricos? Outra visão, né? Se a gente perguntar em termos de posse, não é mais só a visão de posse, né? Como estão as nossas bagagens, né? Como a gente pensa em Chico Xavier, a bagagem dele tinha mala de 32 quilos saindo, né? Para tudo quanto é lado, né? Então é interessante ver com essa passagem e nos lembra que, porque a gente fica imerso nessa vida material, a gente às vezes é distraído, às vezes a gente está nesse loop que a gente precisa de muitas posses para a gente resolver problemas materiais, é verdade, mas a gente acaba talvez esquecendo das coisas importantes que devem acompanhar esses detalhes das nossas vidas, né? E a gente esquece, a gente fala, peraí, eu estou olhando para o lado, eu estou esquecendo que no trabalho, quando eu trabalho, eu estou colocando meu espírito ali, eu estou só trabalhando para fazendo minha função e estou recebendo meu salário e aquele trabalho está tão entediado. Por que será que está tão entediado? Será que eu estou colocando meu espírito ali? Eu estou me focalizando em fazer o bem para aquelas pessoas que estão também fazendo? Qual que são os meus propósitos? Então a gente, no caso dessa distração, que às vezes é imposta às vezes pelo capitalismo, essa coisa da posse, que a gente sempre viver essa vida espiritual no mundo material. E aí que as riquezas a gente vai enchendo as bagagens, né? Nossas bagagens que vamos levar no mundo espiritual. Coisa não é tão branca no preto assim, ó, você tá meio feinho, você não vai entrar aqui no nosso lar, nem vai abrir a porta, né? Mas, não sei se fez no livro Nosso Lar não tem, mas se a gente lê as obras do André Luiz, a gente vê, existe uma necessidade de, lá no nosso lar, por exemplo, uma casa de abrigo, que é o nosso lar, em outras casas, certo equilíbrio. Se temos o extremo, o espírito que está em muita deficiência, causou muitas atrocidades, não será permitido entrar. Mas que estão assim meio ruinzinho, eles vão deixar a gente entrar e vai lá na sala de recuperação, não tem problema, né? Graças a Deus, né? Mas se a gente está bem, lindo, que não Rodrigo assim, vai chegando lá, entra o Rodrigo e já põe para trabalhar. Porque a gente aprende, né, que se a gente olhar na nossa vida, tudo que vem na nossa vida, tudo que você teve, o que fez você hoje, as dificuldades, os amigos, a esposa, o neném, cadê o neném? Define o que a gente é agora nessa vida e a gente aprende que se tem um ditado em inglês que fala assim, no pain, no gain. Entende? Né? Quando for para dar birth, dói muito, né? Fala assim que a dor maior que tem é da birth, né? Nascimento, né? Mas a gente tudo aos pouquinhos, todas as coisas pequenas. Vai tocar violão, Carlos, dói o dedo, não dói? No começo, né? Mas você aprendeu, um esportista, ele supera a dor para ter sucesso. Tudo que a gente tem em relação à nossa vida, se a gente pensa assim, a gente não precisa ter sacrifício, não sofrer. Não precisa sofrer. Sacrifício, o sofrimento às vezes vem associado à dor é normal. Sofrimento a gente pode dizer analisado como um extremo.
A gente tenta evitar o sofrimento, mas a gente vai vivenciar a dor. Mas todo sacrifício, ele nos traz alguma coisa. E aí vem as bagagens, né? E as pedras. As pedras do caminho. E tem eu peguei essa mensagem de Meimei, fotografada por Chico Xavier, que é muito profunda, para dar essa ideia exatamente dessas pedras no caminho. Porque as pedras no caminho vão encher nossas bagagens, né? Vão ficar bem pesadas, porque a pedra é pesada, né? Não, tô brincando. Não é a pedra itself, na pedra itself, né? Em si. Eu já enrolando português e inglês. Em si, obrigado aí. Uma pedra em si, mas aquele tesouro que está escrito com a pedra, né? Quer dizer então que eu vou pedir para Jesus me dar uma pedra, Jesus, no caminho? Não, não é assim, né? Mas são elas que fazem a gente crescer. Não pain, no gain, né? Então vamos ler aqui. Na verdade eu não preciso ler, não. Eu memorizei, tomara, né? A memória ainda funciona. Existiam três rapazes que sempre almejavam ver Jesus, né? E queriam pedir para Jesus coisas muito importantes, fazer pedidos para a sua vida. E Jesus demorou muito, mas ele veio e quando estavam trabalhando no seu ambiente de trabalho, eles se ajoelharam e o primeiro pediu a Jesus que lhe desse muita riqueza material. Então Jesus pediu a um dos anjos e disse, dá-lhe um tesouro cheio de moedas. O segundo queria a beleza. Pediu para Jesus, chorando, me dê a beleza, preciso. Ok, você quer a beleza? Pediu para um anjo que te desse uma água ungida que ia dar beleza e fazia brilhar o seu rosto. O terceiro tinha um pouco mais de fé, um pouco mais de entendimento, bastante mais sacrificado. Falou assim, mestre, eu ponho nas suas mãos, me dá o que eu mereço, o que eu preciso. Eu sei que você sabe, me dê. Então Jesus deu um sorriso, né? Aí pegou, né? Esse sorriso já deu tudo. Deu um sorrisinho assim. E esse, na verdade, só lembrando, foi escrito por Meimei, um espírito muito iluminado por psicografia, Chico Xavier. Então ela pode falar de Jesus assim, tá bom? Não é eu que estou falando. Então deu um sorrisinho assim, né? E Jesus deu uma sacola. Pediu para o anjo, deu uma sacola grande. Esse rapaz abriu a sacola e tinha uma pedra. Aí a pedra está vindo, gente. Os outros dois começaram a caçoar da risada do terceiro que recebeu a bolsa. Ele ficou meio desanimado assim, mas Jesus já tinha ido embora, né? Então nem deu tempo para ele perguntar. Lógico que Jesus já tinha ido embora, né? Não ia responder. E ele pegou essa pedra e falou assim, eu tenho fé em Jesus, ele sabe o que faz. E levou para casa a pedra. Então ele levou para casa a pedra e ficou aquele... Você não ficaria curioso? Por que me deu uma pedra? E ele então teve a intuição, começou a devastar a pedra. E levou um bom tempo. A pedra era muito dura, né? E chegou então no coração dessa pedra que era muito dura, encontrou um diamante dentro dessa pedra. E ele pegou esse diamante e vendo a beleza, vendo a sutileza desse acontecimento, lembrando de Jesus, falou assim, não, eu tenho que repartir isso em seguindo os ensinamentos de Jesus. Então ele criou uma casa onde recebia doentes e começou a receber os doentes e também e começou a usar a ferramenta que foi dada para ele, né? Chegando então mais tarde, aqueles dois rapazes bateram na porta e eles o receberam. Eles estavam adoentados, já tinham perdido a riqueza, já estávamos em decepção com a beleza, porque a gente se distrai, né? São muitos riscos com a riqueza, são muitos riscos que a gente tem e quer que a gente vá pela porta estreita, né? Ele recebeu os dois abertos, aí aparece Jesus, né? No final, lógico, né? E diz,
Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras na vida. Aproveitar as pedras da vida. Porque a fé e a perseverança no bem são os dois grandes alicerces no reino de Deus. Muito profunda essa mensagem de Meimei. Porque a pedra, né, nos dá a ideia que tudo que passamos, essas pedras, como eu falei, a gente não vai pedir pedra, né, nos nossos pedidos, nossas preces, né? Mas infelizmente são coisas que são colocadas nas nossas vidas e as pedras doem muito. A gente não pode esquecer e falar assim, não, pedras são bons para a gente, né, que a gente aprende muito, mas elas doem. Infelizmente são aquelas que a gente precisa passar. A gente está falando das bagagens, que a gente precisa colocar coisa dentro da nossa bagagem para chegar lá, né? No mundo espiritual, posso vir aqui. E a gente chega as bagagens no mundo espiritual e a gente tem o suficiente para a gente continuar a nossa felicidade. A gente aprende, então, com essa mensagem, que a gente tem que achar onde está o tesouro escondido dentro dessas dificuldades, dessas pedras. A gente perde entes queridos, é uma dor imensa, que vai ser só aliviada quando a gente encontrar do outro lado, e vamos nos encontrar. A gente tem a doença, é uma dor, né, uma aflição imensa. Mas, ainda assim, com fé, a gente tem essa capacidade de aprender a achar esse diamante que está dentro e usar essa ferramenta para consolar o outro. Quantas pessoas de exemplo a gente tem, aquela moça que 80% do corpo queimado, australiana, né, tá lá mostrando a cara e tentando trazer awareness, correndo ainda e né, não com medo das suas queimaduras e usando a ferramenta, a dificuldade que ela achou o tesouro dentro dessa dificuldade e está usando para consolar o próximo. Então, qualquer que seja a dificuldade, a gente ainda tem capacidade de achar esses tesouros. Esses tesouros são esses valores que vão trazer para a gente e nos dar esses valores que nós precisamos para que a gente seja mais o quê? Resiliente em relação a outras dificuldades que a gente ainda pode passar. Não é isso? E aí volta a pergunta. A gente tem o que a gente precisa? Então por isso que tem um lado material e um lado espiritual, né? A gente fala assim, poxa, né? Pra mim o bicho está pegando aqui também. Nossos mentores falam que a gente precisa, você precisa de paz, você precisa de calma, você precisa de ter mais perdão, você precisa ter, né, um monte de coisa. Me falando, a gente tem o bate-papo fraterno, onde vocês estão procurando ajuda. Então a gente tem uma conversinha, é individual, né? Inacreditável mesmo, até nas casas católicas também tem, que são empenhados, são criados pelos voluntários, não pelo padre, mas sabe, tem algumas casas também tem, que são católicas também. Aqui a gente também tem, na casa espírita são muito comum. E passa por um grupo mediúnico e vai pro, né, e vem às vezes vem uma mensaginha e tal, e eles falam pra gente, você precisa de paz, né? E interessantemente, eu por acidente vi uma mensagem de Divaldo aqui, por um espírito, que ele psicografou, em relação à paz, né? Ele fala assim, a gente precisa de paz. E precisa de um monte de coisa, não? Eu falei que a gente precisa de um monte de coisa. Paz, perdão, dar nas mesas também. Ele faz assim, fala assim, a paz é construída com esforço. E para ser preservada, exige vigilância no bem e manutenção dos ideais elevados. Divaldo, pelo espírito Marco Prisco. Ela fala assim, até isso a gente precisa de sacrifício, paz. E a gente acaba entendendo que é assim mesmo. Porque assim, eu conquisto a paz. Não é assim. Para ela ser duradoura, vai ter sacrifício.
que a gente vê hoje, a gente com conflitos aparecendo, a gente pensou que o mundo estava em paz, sempre estava acontecendo alguma coisa. Agora conflitos surgindo, são partes dessa evolução que vai melhorar, mas tudo está melhorando ainda na Terra, mesmo assim. Mas a gente aprende que tudo tem sacrifício, até as nossas virtudes, e mantê-las também tem essa parte de sacrifício. E o sacrifício ainda maior é a nossa reforma íntima, que é o processo que aprendemos com esses aprendizados, que é carregando, botamos na mala e, quem sabe, fazemos a nossa reforma íntima, que tem o seu sacrifício também. Então, não podemos ficar com a boca cheia de dentes, né? Boca para cima cheia de dentes, a roupa fala vez, né? Esperando a morte chegar. A gente precisa estar pronto e ter coragem, porque reforma íntima é coragem. Passar pelos problemas é coragem, essas pedras são coragem, né? Então, deixo com vocês a pergunta novamente. Temos tudo o que precisamos? Talvez a ideia mudou. Né? E agradecemos aí a sua presença, mais essa vez, nesse sábado, e os mentores também por estarem conosco. E vamos fazer uma vibração final, usar isso como oportunidade para desejar muito amor para os entes queridos nossos, aqueles que estão distantes de nós, talvez, ou estão próximos de nós. A gente vai pedir que nossos mentores nos ajudem a levar esse amor que temos, buscando em nós essa compaixão, empatia por aqueles que sofrem, vibrando pelos que estão sofrendo ainda com o Covid, aqueles que estão sofrendo com a guerra, com as guerras, os velhinhos, os jovens do caminho das drogas, as criancinhas, aqueles que estão sofrendo muitas necessidades, na África, por exemplo, vibrando pelos nossa família, onde ela estiver, nossos entes queridos, nossa casa, que ela esteja iluminada, ilumine os nossos companheiros vivendo nessas casas e a nós mesmos. Que vocês aí na internet, que essas energias cheguem a vocês também, ou aqui a nós, agradecendo os mentores, por mais uma vez, o mentor do nosso centro, Paulo Estevam, por sempre estar conosco.